Vamos lá. Uma ótima noite a todos, bem abençoado, um ótimo dia, tarde, noite, bem abençoado. Hoje eu vim falar um pouco sobre o que tem no meu coração, sabe? Eu percebo que as coisas que Deus está fazendo no nosso caminho, elas são maravilhosas, né? Tipo assim, eu tô numa luta espiritual, talvez você também esteja, por isso você caiu nesse vídeo. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Às vezes a gente acha que a gente já sabe tudo, sabe? Tipo, eu tô aguardando uma bênção minha, sabe? Eu tô realmente aguardando um milagre da situação que eu tô atualmente. E o que faz eu perceber o quanto Deus é maravilhoso na espera, no deserto, é que sempre quando não é o dia que acontece o milagre, eu aprendo alguma coisa. Tipo assim, é, por exemplo, eu tô aqui esperando uma certa oportunidade que Deus especificou pra mim. O que que é essa oportunidade? Se quiser, eu posso fazer um vídeo, até vejo fazer um vídeo amanhã de você entender quais são os sinais de Deus. Agora é só uma coisa mais coração mesmo. É, e o que que eu percebi? Eu percebi que o dia que não tá sendo, tipo assim, o dia que não é, sabe, ainda pra ser, eu tenho aprendido muita coisa, sabe? E é interessante como o versículo da Bíblia que eu estou lendo, porque eu leio na ordem, né? Do novo até o final. Então eu não vou, tipo, ver no versículo aleatório, eu vou na ordem. É impressionante como cada versículo que eu leio na ordem, do dia certo, na hora certa, fala especificamente sobre o que eu estou passando. Então, a palavra de Deus, às vezes a gente fica pedindo milagre, fica pedindo sinal. Se você for um homem ou uma mulher de bom coração, Deus dá sinal. Deus já me deu sinal de raio, com animais, com sonhos. Mas o sinal mais forte sempre foi a palavra. Porque a palavra, ela literalmente fala com você. É como se fosse Cristo falando para você exatamente o que você tem que fazer. E não só isso. Eu tô assistindo aquela série do The Chosen, né? Que é aquela série de Jesus. E vendo os discípulos, eu percebo o quanto eles também eram falhos. Porque às vezes a gente acha que a gente, como posso dizer, que a gente é muito pecador e não tem como voltar. Mas quando você vê a série do The Chosen, você vê como todos são falhos, como todos têm seus defeitos, sabe? E eu acho isso interessantíssimo, porque eu me comparo, né, de um jeito bom, lógico, bastante com o Simão Pedro, né? Por quê? Porque ele é muito raivoso e, tipo assim, ele coloca muito a família em primeiro lugar, sabe? Só que ele tem que entender que ele tem que ser paciente. É uma coisa que eu tenho aprendido. Então, eu acho legal, às vezes, a pessoa, sabe, entrar nesse mundo mesmo de Deus, não só por causa de tipo, ai meu Deus do céu, ai, só pra acontecer um milagre. Não, mas é porque ele entra tão fundo, sabe, no quesito de tipo, de, de você ter compreensão de si mesmo, que tudo que você busca de Deus sempre vai ter alguma lição ali pra você. Então, igual essa demora não, né? Peço até perdão aqui. Esse aguardo que eu estou tendo com Cristo. Cada dia que não acontece o que eu estou querendo que aconteça, é uma lição nova que eu aprendo. E eu falo, e aí eu viro para Deus e falo, obrigado, Senhor. Porque se tivesse sido nesse momento de agora, eu não teria aprendido essa lição que você está querendo me ensinar. Então, quando acontecer de tipo assim, você tá lá esperando, não sei, um trabalho, uma casa, uma mulher ou um marido, um dos dois, um filho, quando não acontecer, agradeça, porque tem alguma coisa ali que Deus está querendo te transformar. As minhas orações eram, Senhor, me dê isso, isso e isso. Lógico, eu sempre começo agradecendo, porque não dá para você conseguir nada se você não agradece o que você tem. Seja fiel no pouco para ter muito. É sobre isso, é sobre você agradecer o que você tem, saber que o que você tem já supre todas as suas necessidades. E você ser humilde. Aí depois você pede, sabe? Mas o que eu percebi? Ficar pedindo, tipo, vou dar exemplos, tá? Não é o meu caso, mas vou dar exemplos. Ah, eu quero uma mulher.
Ah, eu quero tal carro. Sabe? Não, não peça isso. Sabe? Peça pra você ser o cara que tem isso. Lógico, eu ainda peço isso sim, mas tipo assim, eu peço pra Deus, Senhor, me faça um bom marido, me faça um bom pai. Porque como é que eu quero uma família se eu não sou um bom pai e um bom marido? Se eu não sou um bom homem pra mim mesmo? Entende? Às vezes você pede, é só um exemplo, tá? Porque se você fica na oração pedindo carro, moto, mano, desculpa, tem que tomar vergonha na cara. Eu não vou mentir. Eu peço sim, Senhor, me dá uma casa. Mas, meu parceiro, isso não é prioridade. Essas coisas são vento. Se Deus me der, que bom, maravilhoso. Mas aquilo ali, a gente não pode ter aquele comodismo. O problema não é você pedir um carro, uma moto. O problema é você levar como se o carro e a moto fosse tudo. Sabe, às vezes você tem uma família, sabe, você tem uma família linda, um irmão, uma irmã. Você tem, sabe, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, sabe, tipo, às vezes até você é lindo, e não só fisicamente, eu tô falando de internamente, e o que você pede pra Deus, a única coisa é uma moto, um carro, uma casa. Não tem problema pedir essas coisas, mas veja como prioridade, o que que você quer primeiro? Uma casa, um carro, dinheiro ou uma família? Ser um homem bom, ser uma mulher boa, uma pessoa digna, um ser digno. Entende? E eu não falo isso julgando. Eu faço muito isso, em muita oração minha eu vou lá, ó Senhor, me dá tal trabalho dos sonhos, ó Senhor, me dá tal casa dos sonhos. E no final, ai, minha família. E por que que eu tô falando isso? Porque a família é em primeiro lugar. Porque trabalho, carro, casa, todas as conquistas que você pode ter nesse mundo, que é material, que é de status, é vento, é correr atrás do vento, ó, não dá pra pegar. Ah, mas Gustavo, dá pra mim tocar na roda da moto. É, mas quando você estiver no céu, não vai ter moto não, parça. Quando você estiver lá no céu, no dia do juízo final, você acha que Deus vai olhar pra quê? Pra você ou pra sua moto? Então, então é isso que eu tô querendo dizer. A prioridade é sempre pedir coisas internas. Olha, Salomão se tornou rei e a única coisa que ele pediu para Cristo foi sabedoria. Ele poderia ter pedido proteção, ele poderia ter pedido uma escolta armada para proteger ele. Ele pediu sabedoria para lidar com o povo de Jesus. Então, é aí que a gente percebe o quanto somos pequenos. O papo de você seguir a Bíblia não é você se diminuir, de você se sentir inferior, mas é de você se diminuir, se sentir inferior ao conhecimento que Cristo quer te dar. Não é para você se sentir uma pessoa feia quando você olha no espelho, mas é para você se sentir inferior em quesito de feio, de feiura, dos seus pecados. Sabe, as pessoas, elas levam a Bíblia de um jeito, como que eu posso dizer? É muito superficial, sabe? Jesus faz uma parábola porque, literalmente, a gente é como se fosse bebês para ele. O conhecimento dele é tão amplo que ele tem que fazer desenhos para a gente entender. Porque é muito conhecimento, não dá para ele falar, tem que ser explicado em desenho, como se nós fosse criança. Porque ele é o todo-poderoso, mano. Então dá para entender porque é parábola. Só que tem gente que olha a parábola e olha, eu pequei com a mão, vou arrancar minha mão. Não, é para você não fazer mais o pecado que te leva a fazer o pecado com a mão, sabe? Por isso que é importante você ler a palavra. Muita gente lê, pega e fala assim: eu vou ler, e começa a ler 3 páginas por dia. Lê um versículo. Lê um versículo e fica o dia inteiro pensando naquele versículo. Mano, eu tenho certeza que sua mente vai mudar. Sabe? Eu tenho certeza que você vai ler e você vai falar assim: mano, isso aqui é a resposta, sabe? Então, continuando o que eu tô falando, quando você for pedir, um exemplo, você quer uma moto? Fala, Senhor, me faça digno de receber tal bem material. Me mostre se eu sou digno de receber tal bem material. Por quê? Porque a transformação é você, a transformação é dentro para depois fora. Pega a parábola lá da terra. A terra que quando Deus joga a semente o pássaro come, a terra que quando vai crescer, cresce na rocha, não tem firmeza na raiz. A parábola da terra que quando cresce a planta tá cheio de galho, e a que cresce dá fruto para 60, a 100 e 1. Eu não vou explicar a parábola agora, mas o significado principal que entendi da parábola é o seguinte: a mudança vem da terra. A terra que ele está querendo dizer é o nosso eu interno. É só você ver, o cara pode ser feio pra caralho, mas se dentro ele se vê, ele tem virtude, ele é um homem digno, ela é uma mina digna, sabe? Ela tem virtude.
Parça, ela pode ser o quanto for feia possível por fora. Vão olhar pra ele e falar, caralho, que mina gata. Vão olhar pro cara e falar, caralho, mano, que cara gato. Porque o bagulho é aqui, ó, dentro. É só você ver essas pessoas aí, toda que, tipo assim, ai, que dá modinha, que fica fumando pra ficar se demonstrando pros outros de bonita. Realmente vai atrair. Mas vai atrair só cobra. Só cobra. Mulher só pra comer e fuder sua vida. Ou homem que só serve pra te comer e depois fuder sua vida. Então, olha, até peço desculpa pelo jeito que eu tô falando aqui, mas é a verdade. Tem criança aí de 15, 14 anos que tem que acordar pra vida. Olha, eu tenho 19 e já passei uns perrecos do caralho. Que de verdade, se tiver alguém aqui de 12, de 13 assistindo, mano, eu não tô falando isso aqui pra querer encher seu saco, mas tem coisa muito melhor. Tem coisa que te deixa vivo. E essa é a maravilha do deserto. Ele te mostra o que você realmente deve amar e o que você tem que descartar. Então, quanto mais não vier o dia, não fica triste, fica feliz. Olha, Deus tem mais alguma coisa boa para me trazer. Eu não estou falando para você ser perfeito. Hoje eu tive uma crise espiritual, porque a guerra espiritual é uma coisa intensa. A gente tem que estar armado com o capacete da fé, nossa espada e armadura, e escudo, que é a Bíblia. Então, eu estou tendo uma guerra espiritual porque o meu caso é muito grande de não da circunstância para Deus arrumar, mas pro tipo de homem que Deus está me preparando. Ele está me preparando para ser um homem grande. Então, o que eu estou querendo te dizer? Quanto mais difícil, maior é o propósito de Deus para sua vida. E é isso que eu estou querendo te dizer. É normal ficar triste, não se julgue. Não se julgue pelo dia que, hoje eu fiquei triste, eu fiquei com menos fé do que ontem. Não, mano, pensa só, uma semana inteira sendo forte por causa de minutos ou horas que você ficou mal, você é humano. A nossa meta é tentar seguir a Cristo o tempo todo. Pensa só, Vinge, você tem a mesma idade que eu, 19, passou a vida pecando, igual eu, passei a vida pecando. Você acha que em um dia você vai parar com tudo isso? Não, seja verdadeiro com você. Seja carinhoso com você. Ame a si ame o próximo como amaria a si mesmo. Esse versículo, ele ensina sobre você amar o próximo, do mesmo jeito que ama a si mesmo. Só que pensa só, você amando o próximo igual o fila da puta. Por quê? Porque você não ama a si mesmo tão bem. Então, esse versículo ele explica muito sobre autoconhecimento. Se conheça, se ame, se entenda o que você permite e o que você não permite. Se entenda qual tipo de crença que foi colocada pelos outros e qual você permite que você coloca. É isso que Deus está te mostrando. Ele está te mostrando, é esse caminho mesmo que você quer? Foi você que escolheu esse caminho? Ou será que o mundo implantou isso em você? Então, que você tenha um ótimo dia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Jesus te ama. Sério, Jesus Cristo, ele te ama, independente do pecado que você fez. Se você sente a presença dele, se você quer estar perto dele, e não só presença, porque nem. Quer te falar a real? A pessoa que segue a Cristo não é 24 horas sinal, 24 horas sentimento. Não, mano. A vida é luta. A vida é se movimentar. E se movimentar que eu falo não é correr igual louco pra lá pra cá igual uma barata tonta. É pegar e ler a Bíblia. Pecar, olha, pelo amor, desculpa. É pegar, ler o versículo da Bíblia. Eu não tô entendendo. Então eu vou fechar a Bíblia e vou meditar nesse versículo para me entender. Isso é a luta, porque a luta, meu parceiro, espiritual não é aqui. Tudo que tá aqui vai embora. Essa minha corrente vai embora, esse meu óculos vai embora, o meu corpo tatuado vai embora. Eu não tô falando que você não pode tatuar, isso é uma reflexão para outro vídeo. Você tatua, faz o que você quiser, mano. Só que é aquilo. O que não tá te fazendo bem? Porque de verdade, quando eu comecei a querer entrar no mundo do espiritual com Cristo, que eu já fui da Ubanda, eu não curto muito a Ubanda, mas respeito, mas de todas essas coisas, eu fumava maconha, sempre curti dar uns tapas. Sabe o que eu comecei a sentir? Que não cabia mais. Não cabia mais eu fumar um baseado e prosseguir o caminho que eu queria seguir espiritualmente. Então eu tive que parar. Olha, não foi tão longo assim. É recente. Acho que faz um mês e meio. Vai fazer 2 meses agora que eu tô sem fumar. E eu não sinto saudade. Vontade, eu sinto. Lógico, eu vejo alguém fumando, dá vontade. Mas saudade. Sabe aquela saudade de você querer? E por que eu tô falando isso? Porque isso não serve só pra maconha. Se você tem vício em pornografia, se você tem vício em álcool, se você tem vício em, sei lá, sexo casual,
Mano, eu sei que é foda, o mano e mana, porque também pra mulher, pras mulheres também. Eu sei que é foda, mas dá, mano. Dá pra sair. Cristo consegue pegar isso, tirar de você e mostrar, ó, isso que eu quero pra você. E de verdade, o que Cristo tem pra você é muito maior do que o mundo tem. E sabe qual é o mais da hora? Não é só sofrimento não. Com Cristo é uma alegria tão grande que ele te ensina a você amar as coisas simples. E sério, não tem preço. Não tem preço. Então, o vídeo de hoje, sei que foi meio confuso, mas é sobre agradecer o deserto, entender os ensinamentos de Cristo e sempre se lembrar, seja amável consigo mesmo. Você está nesse processo agora, não é de um dia para o outro. Seja amável consigo mesmo. Para você amar o próximo de um jeito bom, você tem que amar a si mesmo antes. Tá bom? Deus abençoe você. Jesus te ama. E que vocês tenham um ótimo dia, tarde e noite.